Meu nome é José Guilherme, eu sou do curso de Educação Física da Faculdade Uniaselv e eu vim aqui falar sobre o meu estágio 2, que o tema é os benefícios da atividade física na terceira idade. Bem, aqui no Brasil nós temos um número muito grande de idosos com uma boa expectativa de vida. Porém, quando a pessoa já é idosa, ela perde um pouco da sua capacidade funcional, perde um pouco da sua mobilidade, massa muscular e, em alguns casos, temos a pessoa que é idosa e sedentária. Isso pode agravar sérios problemas cardiovasculares, diabetes, osteoporose e até mesmo câncer. E nesse ponto fica difícil porque, como a pessoa já é idosa, já não é qualquer atividade física que ela pode fazer. Então, assim, o idoso fica inapto para muitas atividades. Porém, a mais indicada é a musculação, por fazer um trabalho isolado, para ganho de massa. E o que acontece também é que os idosos são muito desmotivados, desanimados. Alguns não gostam nem de se socializar. E aí que entra o profissional de educação física para motivá-los e motivá-los a fazerem, motivá-los junto com a família para que eles façam alguma atividade física. Por isso que é essencial o profissional de educação física, porque ele vai saber passar os exercícios certos, ideais, que não é qualquer exercício que um idoso pode fazer, e assim tentar levantar a autoestima do idoso, para que ele não se sinta obrigado a estar fazendo uma atividade física, e sim algo prazeroso, algo que ele faz por lazer. Em países desenvolvidos, é considerado idoso quando você tem mais de 65 anos. Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, é quando você tem mais de 60 anos. Então, ou seja, aqui no Brasil, para você ser considerado idoso, você tem que ter mais de 60 anos. E o envelhecimento tem acontecido num ritmo muito acelerado aqui no Brasil, envolvendo vários fatores, como por exemplo a genética, o estilo de vida que a pessoa leva, doenças crônicas, entre outros. Mas esses aspectos influenciam muito no processo de envelhecimento. E com isso vai surgindo algumas doenças frequentes, como artrite, osteoporose e osteoartrose. E como estamos falando do envelhecimento, que é um processo natural e que ele acontece independente de tudo, você está envelhecendo a cada momento de sua vida, a cada dia que passa, você está envelhecendo, que começa do nascimento e vai até a morte, ou seja, você vai envelhecer, não tem como você não envelhecer. E existem 4 tipos de envelhecimento: o envelhecimento biológico, o envelhecimento social, intelectual e funcional. Eu vou falar um pouco sobre esses tipos de envelhecimento agora. O envelhecimento biológico é o envelhecimento natural, como eu falei agora. É o que você tem desde quando você nasce até quando você morre. Já o envelhecimento social está relacionado aos aspectos culturais e a aspectos como cultura, a produção da pessoa, e entre outros. O envelhecimento intelectual é quando a pessoa começa a apresentar falhas na memória e déficits no sistema cognitivo. E por último, o envelhecimento funcional,
ocorre quando a pessoa já perde o seu. Ocorre quando a pessoa já não consegue desenvolver suas atividades habituais básicas, como andar, falar, se movimentar. Aí é considerado um envelhecimento funcional. A socialização é um fator de grande importância na velhice, sendo natural que o idoso se sinta uma pessoa sem valor, por conta das diferenças, né, da geração atual com da geração dele como era no tempo dele. E isso acaba levando eles a um isolamento por conta de terem baixa autoestima e falta de afeto no ambiente em que eles estão incluídos. Como por exemplo, às vezes a falta de compreensão da família ou amigos, por conta deles se sentirem para baixo, não se sentirem inclusos. E isso pode levá-los a se sentirem menos, levando eles a se isolarem das outras pessoas. E em alguns casos é necessário que tenha alguém perto do idoso. Muitas famílias assumem esses cuidados com os idosos, mas nem todas as famílias conseguem oferecer esses certos cuidados necessários para o idoso. Como a gente sabe, o idoso, conforme a idade vai avançando, eles vão perdendo força nos membros superiores, nos membros inferiores. Nos membros inferiores, por exemplo, que são essenciais para sustentar o corpo em pé. Eles acabam ficando incapazes de realizar coisas simples, como tomar um banho, preparar um alimento, ir ao mercado. Atividades diárias, coisas do cotidiano, coisas normais. E em alguns casos, é necessário que tenha alguém perto do idoso, durante alguma boa parte do dia, ou até então, durante o dia todo. Porque, às vezes, um idoso que não consegue andar bem, como que ele pode ficar sozinho? Se ele, às vezes, precisa ir ao banheiro, beber uma água, algo do tipo. E a gente sabe a dificuldade que a família tem em relação a isso, porque hoje em dia todo mundo trabalha ou estuda, então é corrido para a família ter tempo para ficar o dia inteiro à disposição de um idoso. Nesse caso, é que entra o acompanhante de idoso, ou alguém que faça companhia. Mas que nem sempre é qualquer um que pode estar cuidando de um idoso. Às vezes nem mesmo, por ser da família, não tem os conhecimentos específicos para estar cuidando de um idoso dentro de casa. Porque o idoso, ele, na maioria das vezes, não pode ter uma queda, porque se ele fratura um osso, pode ser irreversível, ele não pode ter como tratar, nem operar, por conta da idade. Então, é essencial que tenha alguém com alguma formação técnica, algum profissional que possa estar cuidando desse idoso. E nesse meio de família não poder dar conta, ou às vezes uma pessoa que vai cuidar do idoso, o idoso não se acostuma com a pessoa, não gosta, reclama. Então, é primordial que a família tenha muito cuidado, muita paciência, porque quem lida com o idoso sabe que não é fácil, que o idoso é teimoso, gosta de fazer o que dá na telha. Então, nesse sentido, tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder conseguir conciliar em que o idoso fique seguro e agradado, feliz, satisfeito. E nessa que às vezes o idoso não dá certo com o cuidador, ou às vezes um filho não tem paciência.
Isso pode até levar à depressão, devido a essas carências, a essa falta de atenção. Não só isso, mas alguns outros fatores também, como condições financeiras, como às vezes uma mudança de endereço, por exemplo. O idoso mora em alguma cidade, aí não tem ninguém que consiga conciliar para ficar com ele. Ele não, vamos supor que ele não aceite alguém de fora. Aí ele vai morar com um filho em alguma outra cidade, aí é uma outra rotina, um outro jeito de se viver. E isso pode levar a uma futura depressão. E são esses aspectos que às vezes e são essas coisas que se podem ser evitadas com atividade física. A atividade física no cotidiano do idoso faz com que ele se, às vezes, na academia, praticando atividade física, ele faça amizade, ele consiga outros amigos, tenha atenção, consiga distrair, conversar, brincar, coisas básicas que fazem toda a diferença na vida do idoso. Então, a atividade física é essencial para que o idoso tenha uma velhice saudável, como por exemplo, ele já não se sente mais útil e, e com a atividade física ele pode conseguir superar esses sentimentos. Então, sim, é essencial a atividade física na vida de um idoso.